Correio Debates. E a gente volta a conversar com o superintendente da Controladoria Geral da União, Gabriel Aragão. Gabriel, em relação ainda ao trabalho da Controladoria aqui na Paraíba, no início do ano agora, já em fevereiro, vocês tiveram reuniões com uma série de instituições, de entidades. O presidente da Assembleia Legislativa fez visita não só à Controladoria como ao Ministério Público Federal. É sempre bom esse entrosamento entre essas várias instâncias de poder para que haja uma maior fiscalização dos atos públicos. Afinal de contas, a gente está falando de agentes públicos, né? Hermes, é fundamental esse entrosamento entre os órgãos dos poderes. A Paraíba já dá um exemplo disso há muito tempo, desde a criação do Foco em 2005, de forma pioneira, onde a gente se reúne, onde se tem a união de órgãos públicos em prol de um único objetivo, que é fomentar a cidadania, a ética e trabalhar de forma conjunta. Quando a gente fala da união desses órgãos públicos, todos eles têm uma única finalidade, que é servir a população. Então, existem ações que, quando conjugados esforços, se conseguem ir mais longe. Um bom exemplo disso é justamente agora, nessa visita de cortesia realizada pelo presidente da Assembleia Legislativa, CGU, nós podemos conversar, inclusive, sobre a divulgação da Lei de Defesa do Usuário de Serviço Público, que exige, entre outros pontos, que cada município, cada órgão público tenha sua carta de serviço de forma transparente para a população, que crie uma ouvidoria pública. Então, a gente precisa fomentar isso junto a municípios, a estados, e isso é um programa, por exemplo, citando aqui a conversa com a Assembleia Legislativa, que com a conjunção de esforços, a gente pode, com certeza, conseguir dar um apoio maior aos municípios. Os municípios carecem disso, de uma estrutura de controle interno, de uma corregedoria. Nós não temos municípios com corregedoria hoje. Como é que você consegue corrigir atos de servidores que não querem servir? Então, são nessa esteira, justamente pensando na governança pública, que a gente tem muitas ações que a gente pode auxiliar os municípios, os estados, e em outro lado também, fomentar a cidadania na população, como é o caso do concurso de desenho e redação, que já está aberto para esse ano. Nesse sentido de aumentar o rigor, a fiscalização, até mesmo o processo de transparência dos agentes públicos, o Legislativo ele tem também um papel importante, ele pode ajudar, pode contribuir com a edição de leis que possam garantir esse processo todo? É fundamental que algumas leis sejam revistas, sejam verificadas. O Legislativo, inclusive municipal, pode ser uma escolha da gestão, a questão da transparência ser melhor regulamentada por lei ou por decreto, isso ainda é uma opção, mas não tenha dúvida que algumas leis elas facilitam o caminho e são necessárias. Então essa ação do Legislativo sempre é bem-vinda. E o Legislativo é, na verdade, o representante do povo, né? E nós temos ali representado uma miríade de cidadãos diferentes, com deputados diferentes ou vereadores diferentes, quando a gente fala do Legislativo Municipal, né? E essa é a função do Legislativo, legislar, mas também representando a característica do seu povo. Então é importante, é vital que esse Legislativo esteja antenado e que esteja de mãos dadas com outros órgãos públicos que têm também a missão de servir a população. A gente nunca pode esquecer que todo órgão público ele existe para servir a população. Ele nunca pode ser um fim em si mesmo. E se a gente não olhar para a população, se a gente não juntar, não der as mãos para poder conseguir atingir objetivos, a gente não vai dar um resultado a contento. A CGU continua participando do Foco, do Fórum de Combate à Corrupção? Sempre. É fundamental a parceria entre os órgãos e nós vamos estar sempre junto do Foco, agora atualmente sobre a coordenação do Ministério Público do Estado, doutor Francisco Seráfico à frente, com o doutor Leonardo Quintães, e antes foi o Ministério Público do Trabalho, doutor Cláudio Gadelha, e antes o doutor André Carlo pelo TCE. Então são órgãos que se revezam nessa coordenação do Foco, mas que a gente sempre está próximo, porque, volto a falar, sem conjugar esforços, a gente não consegue atingir um resultado bom para a população. A missão da Controladoria, no caso, é fazer uma espécie de prevenção para que os atos de corrupção não aconteçam. Também. Na verdade, a Controladoria ela atua antes e depois. Né? O durante também, mas em alguns pontos mais pontuais, algumas coisas mais pontuais. Mas quando a gente fala do antes,
desde do estímulo à cidadania, como eu falei. Eu citei aqui já 2 vezes o concurso de desenho e redação, Sim. né? Então nós estamos lidando com jovens, com crianças, estimulando a ética e a cidadania. Isso é uma forma de prevenção. Como também com cruzamento de dados, com alertas, com verificações, com fomento a estruturas de governança, como eu falei aqui nos municípios. Isso é uma parte preventiva da CGU. Mas temos também a auditoria, que verificamos falhas, que mandamos corrigir, recomendamos aos órgãos públicos federais, verificamos os programas que estão sendo tocados com verba federal em municípios e em estados. E em alguns casos, infelizmente, nos deparamos com fatos realmente graves que nos levam a buscar parceria com outros órgãos para justamente ter uma fiscalização mais especial, que muitas vezes acaba redundando numa ação mais drástica, mais dura, que são as operações especiais, onde se precisa para poder avançar em investigações e punir realmente aqueles que estão praticando atos de corrupção. Eu acho que a gente tem na nossa sociedade um momento em que cada vez mais a gente se aproxima da intolerância à corrupção. E isso é fundamental. Quero falar com o senhor sobre isso, sobre essa intolerância à corrupção no próximo bloco. Só um minutinho.